Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Anutri Taon, que é uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. Para quem não me conhece, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema da live de hoje é como acabar com a autossabotagem no emagrecimento. Isso é uma coisa que acontece muito no processo de emagrecimento, a gente se autossabota e eu vim aqui te explicar por que isso acontece e como você pode driblar aí a autossabotagem que atrapalha muito esse processo. Então sejam bem-vindos, Nebi Kaique, Nilma, sejam todos bem-vindos aí, tá? Então o que é a autossabotagem? É quando a gente faz alguma coisa contra a gente mesmo, que prejudica, na verdade, a gente mesmo, né? Então a gente sabe que aquilo faz mal pra gente, mas mesmo assim a gente continua fazendo. E por que isso é quando a gente realmente se prejudica em algo, mesmo sabendo que aquilo é ruim, tá? E por que acontece isso? A autossabotagem ela é um processo automático. O que significa isso? Ninguém acorda, né, pensando assim, hoje eu vou me autossabotar, hoje eu vou fazer tudo contra mim mesma. Não, isso é uma coisa que acontece meio que no modo automático mesmo, tá? Então, a lógica que a gente pensa normalmente seria o contrário, né? Se eu sei que isso não faz bem pra mim, não faz sentido eu continuar fazendo, mas não é isso que acontece, porque justamente acontece no automático. É a mesma coisa, no emagrecimento funciona assim, a gente sabe que certas coisas não seriam legais pra gente comer naquele momento, porque vão contra o nosso objetivo, e mesmo assim a gente continua fazendo, tá? Por que isso acontece? Pode acontecer por alguns motivos, tá? Os principais. Às vezes você não tem um motivo forte o suficiente para fazer o que você está fazendo. Isso eu sempre falo e eu acho que precisa ficar bem claro quando você está buscando alguma coisa, o motivo pelo qual você está fazendo isso. Quando isso fica bem claro para você, você consegue fazer as ações que aquilo exige, né? Mas tem outras coisas que são mais fortes que isso também, mas o motivo é um dos fatores principais. Esse motivo precisa ser muito forte. Então, às vezes, não é porque você não consegue fazer alguma coisa. Às vezes, o seu motivo não é tão forte assim, por isso que você não dá seguimento. Então, esse motivo precisa estar claro para você, precisa ter clareza dos seus motivos, tá? A outra coisa, que é a principal, na verdade, é os nossos pensamentos. Nós temos pensamentos sabotadores. A nossa mente, ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga, porque a gente trabalha com esses pensamentos, quando a gente pensa alguma coisa, muitas coisas que a gente pensa, a gente torna isso real no nosso subconsciente, mas não quer dizer que isso na vida nossa real seja verdade, mas a partir do momento que você já pensou isso, você torna isso uma realidade. Então a gente tem pensamentos sabotadores que nos levam a autossabotagem, que nos levam a ter comportamentos, na verdade, de autossabotagem. Então, todo comportamento de autossabotagem, ele começou a partir de um pensamento, tá? Então, pensamentos sabotadores que normalmente quem tá no processo de emagrecimento tem. Quando vê uma comida gostosa, ali um doce, alguma coisa que não é para ela comer naquele momento, aí vem o pensamento, né? É só hoje, é só dessa vez. Nossa, mas você merece tanto, come um pouquinho disso daí. Ou então, essa aí, ó, é uma oportunidade que você não pode perder, então vamos comer isso daí. E aí você fica contando pra você mesma, a sua mente, né, fica contando essas histórias que faz você acreditar naquele momento, mesmo você sabendo, porque você sabe que aquilo ali não vai ser bom pra você. Mas naquele momento, a sua mente trabalha desse jeito para fazer você acreditar que tudo bem fazer ter aquele comportamento nesse momento. Mas depois, né, que você faz, você se arrepende, você se culpa, você sabe que aquilo realmente não é bom. Mas de tanto repetir várias vezes esse comportamento, isso se torna são pensamentos padrão que você tem, e aí você fica repetindo esse comportamento sem perceber. E na verdade você acha assim que
Sabe coisas que você fala assim, quando eu vi, eu já tinha feito, eu fiz sem pensar. Então, quando eu vi, eu já tinha comido aquilo, eu comi sem pensar. E, na verdade, não é que você não pensou naquilo que você ia comer. Na verdade, você não prestou atenção no seu pensamento. Esse sentimento de você achar que você não pensou é porque foi muito automático, foi muito rápido. Então, na verdade, a questão é você prestar mais atenção no seu pensamento, porque ele sempre existe, tá, gente? Não existe isso de não pensar em algo. É que acaba se tornando muito rápido e muito automático. Então, você acaba acreditando aí nessas historinhas que a sua mente vai contando pra você, até que você faça um comportamento que vai ser sabotador, né? Você vai acabar se auto-sabotando. Você tem que pensar também, para você não se sabotar, no desconforto. Você pensa assim, mas é tão desconfortável para mim fazer certas coisas que eu não fazia antes, né? E eu tenho que fazer para emagrecer. Como é fazer uma atividade física, como é de deixar de comer certas coisas, como é hoje, né, eu sair no frio para treinar e terrível, eu odeio frio e sair no frio para treinar para mim é a pior coisa que tem. Então, fazer isso é muito desconfortável para mim, mas você tem que sempre avaliar o que é mais desconfortável para você. É sair no frio e treinar? É deixar de comer algumas coisas? É ter outros comportamentos? Isso é muito desconfortável para você? Mas e a forma como você se sente hoje com o seu corpo? A sua autoestima? Olhar uma roupa, às vezes querer vestir e não conseguir, né? Querer fazer coisas que o seu peso hoje não permite. Isso também não é desconfortável para você? Então, na verdade, você tem que avaliar aí o que é mais desconfortável. Escolher o seu desconfortável, porque desconfortável vai ser mesmo. Então, ou você faz algo desconfortável para te ajudar, né? Que seria você restringir algumas coisas, fazer atividades que você não está acostumado, ou você fica nesse desconfortável que você já está a vida toda e que não te leva em resultado nenhum. Então, avaliar o que é mais difícil, o que te dói mais, né? Me dói tanto deixar de comer isso, mas me dói tanto também não vestir aquela roupa que eu gosto, me sentir bem na roupa que eu tô vestindo, não conseguir me olhar no espelho. Tem pessoas que não conseguem nem se olhar no espelho mais, né? Ou acabam comprando qualquer roupa, não compram a roupa que gostam, porque às vezes não conseguem encontrar nem a numeração para ela. Então, isso vai gerando uma frustração que às vezes ela fica tentando mentir para ela mesma ali no pensamento, dizendo que tá tudo bem, que ela se aceita assim, que tá normal. E na verdade, no fundo, ela sabe que isso não é verdade, né? Então tem que escolher qual que é o seu difícil. O seu difícil é se olhar e não se gostar, e não procurar uma roupa para vestir e não conseguir, não se sentir confortável em certas roupas, a sua autoestima, ou é mais desconfortável para você tomar outras atitudes. Então, é escolher qual que é o difícil que você quer ter. Um difícil que não te leva para lugar nenhum, ou um difícil que vai fazer você alcançar uma coisa que você tanto quer. Então, tenta avaliar isso, tá? E não é para olhar para você assim com pena de você mesmo, não. De acontecer alguma coisa também você se xingar, falar que você não serve para fazer isso, né? Nesse processo, isso pode acontecer. E não é pra você se olhar com esse olhar de pena também, eu não consigo, nada funciona pra mim, é justamente o contrário, né? Você ter um pensamento diferente que vai fazer você agir diferente. Então, cuidado, né? Eu falei um pouquinho aqui do pensamento, cuidado com o que você pensa. Os nossos pensamentos, eles são assim, a gente pensa alguma coisa, esse pensamento gera uma emoção, e essa emoção vai gerar um comportamento. É assim que a gente faz os nossos comportamentos autossabotadores. Então, a gente pensou. Se você pensa aí que você quer muito emagrecer, mas no fundo, lá no seu pensamento, você não se vê dessa forma, você não se vê magra, você não se vê fazendo as coisas que uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável, que come bem, que é magro, faz. No seu pensamento, no seu subconsciente, você não acredita nisso. E se você não acredita nisso, isso gera uma emoção em você que vai fazer você agir dessa forma, né? De uma pessoa que não acredita que pode ser magra, que não acredita que pode
sei lá, emagrecer. Então, quando você... Vou dar um exemplo aqui, né? Se você vai fazer uma prova de concurso e essa prova é muito difícil, poucas pessoas passam, sei lá, o concurso ou uma vaga para medicina, que é muito difícil também, né? E você já tem o pensamento de que, tudo bem, eu estou estudando, mas isso aí, cara, é bem difícil. Nossa, vai ser difícil eu conseguir isso, hein? Não sei não se eu consigo. O que vai acontecer? Você vai ter atitudes, comportamentos que vão reforçar isso. Então, se na sua mente você não acredita que isso é possível, você vai estudar de qualquer jeito, você não vai se dedicar 100% ali como você se dedicaria se realmente você acreditasse, entende? No emagrecimento é a mesma coisa. Se você não tem isso claro, se você não acha, no fundo mesmo, tem que ser uma coisa que você acredita que isso pode acontecer, as suas atitudes não vão te levar para isso que você quer. É isso que você precisa entender. Então, palavras, né, e pensamentos, eles têm muito poder. Então, você falar que não consegue, que não pode, falar palavras negativas para você mesma. Então, no momento que você teve um deslize, você ter essa atitude de se xingar, de achar que você não pode, de achar que isso não é pra você, que você não consegue, só vai ficar reforçando isso na sua cabeça e você vai ter isso como uma verdade. E não necessariamente isso é verdade, tá? Muitas coisas a gente cria no nosso subconsciente e trata isso como verdade, mas não é. Você pode... o que você pensa, o que você acredita que é o que realmente vai ser. Então, se você acreditar que sim, você é uma pessoa totalmente capaz, que é totalmente possível você emagrecer, que você vai conseguir ter o corpo ali que você quer... Claro, né, gente? Não tô falando de coisas absurdas de querer ser uma coisa que é impossível, mas... Emagrecer é totalmente possível para todo mundo, não tem genética, não tem nada. Você consegue, qualquer um consegue emagrecer. Essa é a questão. Então, se você de fato não acredita nisso, você não vai ter atitudes que vão te levar para esse objetivo. Então, a mudança do seu comportamento, ela vai começar sempre nos seus pensamentos. Então, cuidado com o que você anda pensando. É um pouco das crenças limitantes que a gente tem também, né? Então, a gente dá essas desculpas, nem desculpas, mas a gente tem muitas vezes crenças que fazem a gente agir desse jeito. Então, eu não consigo emagrecer porque eu trabalho num lugar que tem comida ali toda hora, né? A gente já põe essa crença de eu não consigo por causa disso. Eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo. Eu não consigo emagrecer porque meu marido não me apoia, meu parceiro não me apoia, enfim. São crenças que a gente vai colocando na cabeça que se tornam verdades. Quando, na verdade, outras pessoas conseguem fazer isso, conseguem emagrecer tendo esses mesmos problemas aí que você diz que tem e não consegue, né? Então, é mais uma questão de você... acreditar que você consegue, apesar de todas essas coisas, né? Como eu falei da academia hoje eu fui e tá bem frio, ontem e hoje. Eu cheguei lá, tinha 50% menos, o horário que eu vou, geralmente eu fico até irritada porque é muito cheio. E ontem e hoje eu fui, tava assim, 50% menos de pessoas que normalmente tem na academia, hoje tinha 50% a menos por conta do frio, né? As pessoas não querem sair de casa. Então, quando você tem esse pensamento aí, essa crença limitante de que você não consegue por conta disso, por conta daquilo, até todas as situações vão fazer com que você desista de fazer. Então, uma pessoa, e eu sempre gosto de falar do emagrecer definitivo. O que é o emagrecer definitivo? Você faz as coisas que precisam ser feitas apesar de qualquer situação. Então, não tem inverno para quem quer emagrecer. Não existe isso. Se você está seguindo o seu processo ali... chegou o inverno, todo mundo foge da academia, né? As pessoas geralmente comem mais. Eu sempre gosto de dar o exemplo da viagem também. Chegou a viagem, a pessoa vira a alimentação de cabeça para baixo, achando que vai... na hora que sai de casa para viagem, na hora que chega, ela mete chuta o pé, chuta o balde e faz tudo que ela quer. Então, quando você emagrece... de forma definitiva, você aprende que você consegue estar nessa rotina, nesse processo e ter os seus comportamentos apesar de qualquer coisa, né? Não tô falando que não vai sair um pouco ali da rotina, vai. Só que nem em dias como frios como esse, a pessoa que tá
que acredita mesmo que esse processo vai levar ela para o emagrecimento, ela não vai deixar de ir. Apesar de ser muito desconfortável para sair de casa do quentinho. Gente, eu saí hoje querendo matar porque eu tava literalmente debaixo da coberta. Eu trabalhei o dia inteiro. Essa semana eu tô trabalhando o dia inteiro com cobertor, porque eu sinto muito frio mesmo, meu pé fica gelado. E aí você sair no meio da tarde, que era 5 horas da tarde a hora que eu sair, tirar toda aquela, o quentinho que eu tava pra me expor lá na rua ao desconfortável do gelo que tava, é porque realmente eu sei que isso me faz bem, né? Depois isso vai me fazer bem. Então você precisa ter essa ideia que essas crenças limitantes, né? Então, eu não consigo emagrecer porque, no frio pra mim é muito difícil sair de casa. Não, tira essa ideia da cabeça, né? Quem quer emagrecer, quem quer ter um estilo de vida mais saudável, ela não deixa de fazer as coisas por causa das situações, né? Por causa das coisas que acontecem em volta dela. Então, mude o padrão de pensamento e acredite realmente no que você está fazendo, para que suas atitudes, seus comportamentos sejam condizentes com isso, tá? E essas crenças, na verdade, a gente vai criando desde a infância, né? Muitas delas, de alimentação principalmente, a gente cria, esse negócio da comida, a gente coloca a comida ali como uma das prioridades da vida, né? A coisa mais importante. Eu amo comer, pizza. Nossa, eu amo comer pizza, eu amo comer chocolate. E amar é uma palavra tão forte, né? A gente ama, assim, pessoas próximas. Tem coisas que a gente ama mais do que comida. E a gente deixa a comida ali no mesmo nível de coisas que são muito mais importantes. E é por isso que muitas pessoas acabam comendo, porque dão muito mais importância para a comida do que realmente ela tem. Então, e isso vem normalmente, né, muitas vezes desde a infância. A gente já vai criando, dependendo da nossa criação, de que a comida realmente é uma das coisas mais importantes. A gente não pode deixar de comer, a gente é recompensado com comida o tempo todo, né? Tá triste, a gente, quando é criança, ganha um doce para ser recompensado. Então, isso é muito forte, isso vai se criando a nossa vida inteira. Então, essas crenças, elas precisam ser reprogramadas mesmo, de que isso não é verdade. Então, eu posso mudar o meu padrão de pensamento, mudar essas crenças para poder mudar os meus comportamentos, tá? E aí, voltando na questão de quando você fala assim que você precisa fazer algo, não. Que você fez alguma coisa e você nem pensou, né? Que eu falei, não existe não pensar, na verdade você fez no automático. Porque de tantas vezes você fazer, isso já se tornou uma atitude automática. Então você não percebeu, na verdade. Então a partir de agora, vou falar umas coisas que você pode fazer para te ajudar a controlar esses comportamentos sabotadores, né? Que tudo começa no pensamento. Então, o passo a passo de como você pode fazer isso para você não ter mais esse tipo de comportamento ou ir melhorando isso, né? É lógico que é um processo e isso vai te ajudar muito no emagrecimento, porque por último vem o que você come. Eu sempre falo isso. A primeira coisa que você precisa começar a mudar é o seu pensamento, a sua mentalidade, a forma como você pensa, faz você agir e comer mais ou comer menos. Então, tudo começa no pensamento, tá? Vocês querem comentar alguma coisa? Vão falando aí. Vocês normalmente têm pensamentos autossabotadores? Eu já tive vários na vida, viu? De alimentação, de outras coisas também, de profissão, de achar que eu não era capaz, inclusive, de estar fazendo uma live aqui. Então, eu tinha muito essa crença, né, essa crença limitante de achar que eu era uma pessoa tímida, que não conseguia falar, que isso aqui não era pra mim, vir aqui falar, imagina, né? Isso aí não ia acontecer nunca pra mim. Então, eu já acreditava nisso, isso gerava uma emoção em mim de medo, de insegurança, e aí o meu comportamento era sempre esse, de fugir, de fazer isso, né? Achava que não ia conseguir fazer isso, e todas as ações que eu tinha não me levavam para esse objetivo que no fundo eu queria muito. Mas a minha cabeça... Então, entendem a diferença de você querer muito uma coisa, mas
lá no seu subconsciente, nem você mesmo acredita que você consegue. Então é preciso acreditar mais nas coisas que você quer, senão elas não acontecem, tá? Como que você pode mudar esses comportamentos, então, sabotadores? Então, como eu falei, tudo começa no seu pensamento. Primeira coisa que você precisa identificar quais são os seus comportamentos sabotadores. Então, eu dei o exemplo aqui de se alguém me oferece alguma coisa fora de hora ali, um doce, não sei, alguma coisa ali no meu trabalho, eu não consigo falar não, eu sempre aceito. Isso é um comportamento sabotador, a gente precisa saber falar não, certo? Então, eu identifico isso como um comportamento sabotador. Tem outras coisas, se eu estou numa festa, eu não consigo comer em quantidade controlada, eu quero comer tudo que tem ali na mesa. Isso também é um comportamento sabotador, porque é uma coisa que está me prejudicando no meu objetivo de emagrecimento, certo? Tem várias coisas. O exemplo que eu dei da academia. Se é um dia de frio, eu não saio para ir para academia. É um comportamento sabotador. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é esse comportamento sabotador. A gente tem vários, tá? Então, identifique esse comportamento. Depois que você identificou esse comportamento, você vai fazer o seguinte. Você vai identificar quais pensamentos te levam a ter esse comportamento. Então, o pensamento de não consigo dizer não, o comportamento de não consigo dizer não quando me oferecem alguma coisa. Você tem o pensamento geralmente assim, eu não posso perder a oportunidade de comer isso, né? A gente acha que é a única vez na vida que vai ter aquilo ali para comer. Ou então você merece, vai lá, come, você merece, teve um dia tão estressante, você já faz tanta coisa, comer isso daí vai ser uma boa pra você. É só um pouquinho, é muito sofrimento ficar sem comer isso, tá todo mundo comendo, por que você não vai comer? Então esses são os pensamentos que você tá tendo, sabotadores, que vão te levar a esse comportamento de não saber dizer não, né? Então você não consegue falar o não porque você começa a pensar tudo isso ali. Aí você merece, é só um pouquinho, é só hoje, não perde a oportunidade de comer isso aí, ó, é muito gostoso. E aí faz você agir de sempre aceitar o que te oferecem. Isso é só um exemplo, né? Tá? Mas existem vários comportamentos sabotadores. Então, tenta colocar um outro tipo de pensamento quando isso acontecer. Então, do mesmo jeito que você teve esse pensamento aí, né? Essas vozezinhas, eu falo que são vozezinhas, que ficam na sua cabeça, contando essas mentirinhas, essas histórias que você sabe que não é verdade, mas ali no momento você aceita, tenta ter um outro tipo de pensamento. Então, você vai pensar o seguinte, legal isso daqui, né? É gostoso, só que depois que eu como isso, eu me sinto muito mal. Eu fico mal emocionalmente, eu me sinto culpada, às vezes como demais, fico passando mal. Eu sei que isso daqui não é bom pro meu objetivo, então tenta ter esses pensamentos. E não vai acontecer de primeira de você conseguir deixar de fazer esse comportamento mesmo pensando assim. Então, mesmo pensando assim, às vezes você vai acabar cedendo e fazendo ali aquele comportamento sabotador. Mas o importante é que você treine isso. Então, se ali em uma semana você pensou várias vezes e de 7 dias, 6 dias você continuou fazendo, mas em um dia você fez diferente, você conseguiu pensar, não, isso daqui é mentira, isso aqui não me faz bem, isso aqui vai me fazer bem agora, mas depois não vai me fazer muito mal, vou me sentir mal, vou ficar ali estufada, vai acabar com o meu dia porque eu não vou conseguir treinar depois, enfim. Se em um dia desses da semana você conseguir já modificar esse pensamento, já é uma evolução. E isso você vai treinando. Pensamento é treinamento. Falo muito isso para os pacientes. Você tem que parar e se analisar, né? Para de fazer as coisas no automático. Vê o que você, na situação, ele começa a pensar, né? Fazendo isso muitas vezes, você vai acabar... Em algum momento você vai acabar desistindo de fazer esse comportamento sabotador. Não é de primeira que isso acontece, isso pode voltar a acontecer outras vezes, mas já modificou muito, já evoluiu muito se em uma vez você conseguiu pensar e ver que aquilo não era bom para você, tá? Então, mesmo que você não consiga tomar essa atitude, né, de evitar esse comportamento sabotador, você vai estar treinando o seu cérebro a fazer isso. A terceira coisa... Depois que você tem um comportamento sabotador,
Então vamos supor que nessa situação, né, te ofereceram alguma coisa, você não conseguiu dizer não. Então mesmo tendo esse pensamento aí de, será que eu devo mesmo comer isso? Isso não vai me fazer bem? Enfim, você acabou cedendo e comeu. Você tem que analisar como você se sentiu depois disso, tá? Então eu sempre falo também que é legal anotar. Muitas coisas da vida da gente a gente tem que anotar, porque aí a gente reforça essa ideia. E eu sei que eu falo isso e as pessoas fingem que nem ouvem, né? Aí continua tendo os mesmos comportamentos. Mas é legal você fazer um diário, você anotar. Ou mesmo no bloco de notas, enfim, anota em algum lugar. Eu comi isso e como eu me senti depois de ter esse comportamento sabotador? Eu me senti triste, eu me senti culpada, eu me senti fraca, eu senti que não era pra eu ter feito isso. Fisicamente eu me senti super mal, meu estômago ficou ruim, enfim, eu fiquei inchada. Então você começa a perceber que fazer aquele comportamento te traz mais coisas ruins do que coisas boas, certo? E você só consegue fazer isso quando você para pra pensar e analisar. Por isso que eu falo que é legal anotar. Porque às vezes ali no automático do dia a dia vai passar e quando você tiver de novo essa oportunidade, né, de ter esse comportamento, quando aparecer isso pra você de novo, você vai agir de novo da mesma forma. E se você começa a analisar o quanto isso faz mal para você, né, anotando mesmo, né, vendo ali no geral o quanto isso te leva para uma coisa ruim do que para uma coisa boa, você vai começar a pensar mais antes de fazer. Então faz isso, começa a anotar o sentimento que você tem depois que você tem um comportamento sabotador. O sentimento, as sensações, anota. Tá? Aí você vai fazer isso como eu falei, por várias vezes, né? E nem sempre você vai conseguir interromper esse comportamento aí que você tá tentando eliminar. Mas só de você fazer várias vezes vai chegar um momento que realmente esse pensamento, esse parar e pensar vai fazer você agir diferente. Por isso que é importante a repetição. Alguém quer perguntar alguma coisa? E esses pensamentos do é só hoje, é só dessa vez, você não pode deixar de comer isso porque olha, tá tão gostoso. A gente tem isso diariamente, vai acontecendo, por isso que é um exercício. É um exercício que a gente precisa, sabe, igual a academia que a gente treina e o músculo para se desenvolver, ele precisa ser treinado. Eliminar esses pensamentos sabotadores é a mesma coisa. A nossa mente, o nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente não treina, ele não se desenvolve. Então a gente precisa fazer comportamentos, ter pensamentos repetidos ali para que ele entenda aquela situação e entenda que naquele momento é para ele agir de certa forma. Por isso que a gente acostuma fazer coisas que não fazem bem pra gente. A gente repete muito, né? Até situações do dia a dia, coisas normais do dia a dia, tomar banho, escovar o dente, coisas que a gente faz no automático, mas que na verdade a gente só aprendeu a fazer isso porque a gente repetiu muitas vezes. Então, a repetição ela é sempre muito importante. É isso, gente, que eu queria vir aqui falar pra vocês hoje de autossabotagem. Isso é uma coisa que eu acho que eu sempre falo, né, da mente, do pensamento. Isso são coisas que atrapalham muito o emagrecimento. Antes de você saber pegar ali a sua dieta, seu plano alimentar, saber o que você precisa comer, eu acho que o pensamento ele vem sempre em primeiro lugar. Não existe você pensar qual que é o alimento que então é pior para eu comer, Alana. Qual que é melhor? Antes disso, você tem que pensar no pensamento, né, na verdade. Pensar na sua mente. É isso que você precisa trabalhar primeiro, porque é isso que vai fazer você fazer boas ou más escolhas. Isso vem antes de tudo. Então começa a trabalhar isso. Isso é muita atenção plena também, que eu gosto de falar. Você prestar atenção no seu pensamento, nas coisas que você está fazendo antes de fazer, né? Te traz atenção para aquele momento. Você não age mais no modo automático. E isso é muito importante no processo de emagrecimento. Então comecem a trabalhar o pensamento para que você não gere sentimentos, coisas ruins que vão te fazer ter comportamentos sabotadores, certo?
Obrigada por quem esteve aí na live mais uma vez, né? Mais uma live da NutriTaon. Perguntas que surgirem depois, manda lá no direct, sabem que eu sempre estou disposta a responder. E é isso, gente. Um beijo, boa noite, bom fio pra vocês. Se esquentem, vou fazer um chocolate quente agora. Faz aí um chazinho. E é isso, gente. Beijo!